os outros grandes países têm uma retaliação bem severa contra o país. No impacto que a gente sofreria nessa migração, Já parei bastante pra pensar nisso. porque vai ser uma pancada, né? Seria, mas é isso, né? Ser livre tem custos, né? A gente tem que lutar pra isso. Nada vem de graça. E aí a gente volta pra nossa primeira pergunta, nossa primeira conversa, que você falou, o capitalismo distribui condições mais ou menos iguais e tal, mas como? Se a gente quisesse, escolha nossa. Vamos lá, a maioria do povo brasileiro amanhã cansou do capitalismo, 150 anos de capitalismo, viu que o negócio não foi, e a maioria do povo brasileiro quer começar uma transição socialista. Por que os Estados Unidos têm que se meter? Não acho que tenha, mas Não, eles vão. Mas eles vão, mas é isso. Mas eles vão. Mas veja, enquanto princípio ético, um debate aqui, saindo do juízo de fato e indo pro juízo de valor. Certo. Por quê? Porque a gente não tem Não, soberania assim, nacional, pô. A O gente tá capitalismo vendido. não é tão bom, então fica aí com o teu capitalismo, pô. A gente quer tentar uma nova experiência, vamos competir. Vamos ver qual é a melhor. A gente quer aqui agora tentar um socialismo. Então, assim, vão. E aí tem uma série de questões, né? Por exemplo, o Brasil não tem GPS próprio, né? Sim. As Forças Armadas do Brasil, o GPS é basicamente o GPS dos Estados Unidos. Então, se sai um submarino, eu ia falar de Minas Gerais, mas Minas Gerais não tem praia, né? Tá foda aqui, né? foda. Mas nós Tem tem tudo aqui, né? Sai um submarino de Menos Recife mar. pra ir pro Rio de Janeiro, se os Estados Unidos desregular o GPS, ele para em Angola, para em Moçambique, para em Portugal, na Ilha da Madeira, onde nasceu o Cristiano Ronaldo, sabe? Então a gente tem vários problemas pra enfrentar. E aí seria uma luta dura. Agora a gente tá num momento histórico até bom pra isso, né? Porque os Estados Unidos, ele continua sendo um país guia do sistema imperialista. Sim. Ele continua sendo um país que tem mais de 800 bases militares pelo mundo. Ele continua tendo o dólar, que é a moeda de referência do comércio internacional. Ele controla o sistema de pagamentos mundiais. Dito isto, o crescimento da China, a afirmação militar de outros países como Rússia, a possibilidade de crédito, de tecnologia e tal. Basta ver, por exemplo, que a Rússia foi toda sancionada pelo Ocidente, né? E a expectativa era que a economia russa fosse pro buraco. Cresceu 4%. E a economia tá muito bem, obrigado. Assim... E se os Estados Unidos quebrar, der um crash lá, provavelmente a Rússia vai estar firme ali, né? Não vai impactar nada na Rússia. Porque, justamente por causa do efeito das sanções, a economia russa se descolou muito da economia estadunidense, né? Então, veja, a gente tá numa situação que hoje é muito mais fácil, entre aspas, resistir a sanções, boicotes e bloqueios do que era, por exemplo, nos anos 90. Percebe? Então, assim, resistência tem, mas é isso, é o preço de ser livre. O que eu acho que não dá, e aí, veja, voltando até na questão do nacionalismo, eu acho que eu sou comunista, dentre outras coisas, porque eu amo muito meu país, porque eu gosto muito do Brasil. Tipo assim, eu já recebi 2 convites para estudar fora e eu não conseguiria morar 4 anos fora do Brasil. Quais já eram foi? os lugares? Um para Venezuela e outro para China. Então, assim, eu não conseguiria passar 5 anos de doutorado, por exemplo, morando na China. Não daria. Ah, você não tentou. Mas na Você Venezuela não é tentou. mais de boa, né? O clima, assim, mais semelhante. Na China... Não, mas eu não tentei porque não dá. Não dá. Eu não conseguiria passar 5 anos fora do meu país. Sabe? Não daria. Quanto tempo você consegue? 6 meses. Dá pra 6 fazer um meses. cursinho lá. Né? Dá pra fazer um curso de verão, pra dar uma saudadezinha. Então, assim, eu gosto muito do meu país, eu amo muito o Brasil, Sim. sabe? Cada vez que eu viajo pra um lugar, eu fico sempre reparando nas feições físicas das pessoas, na roupa, na comida, na arquitetura, na vegetação. Eu acho que o Brasil tem algo de encantador, eu acho que eu aprendi muito isso, de ser encantado pelo Brasil com o mineiro de Montes Claros, Darcy Ribeiro, né? Que era um antropólogo apaixonado e encantado pelo Brasil. E a única forma do Brasil dar certo, o Brasil realizar todas as suas potencialidades, é a gente ter uma Revolução Brasileira. Isso, pra mim, já tá mais que comprovado que dessa dinâmica de governo A, governo B, governo A, governo B, a gente tá só indo pro buraco. A gente tem que dar um golpe.
Não, a gente tem que fazer uma revolução, é diferente. Uma revolução do proletário? Exatamente. Mas pra isso precisa de um golpe armado, não? Não. Você A acha gente não que se precisa... vo- Como que a gente vai conseguir tomar o poder assim? A gente não tem que tomar o poder Tem, pra isso? isso. Pra gente tomar o poder, a gente tem que tirar quem tá no poder. Isso. E aí, pra isso, a gente vai precisar de força. Isso. Então tem que ser uma revolta armada. Até aí sim, mas não, revolta armada não significa golpe de Estado. Se você for para da definição técnica da ciência política do termo golpe de Estado, o golpe de Estado é necessariamente um movimento de minoria para romper a institucionalidade vigente, colocando outra no lugar, sem necessariamente alterar a dinâmica do modo de produção das relações socioeconômicas. O golpe de Estado seria o equivalente, numa linguagem corrente, àquele golpe palaciano, em que mata um rei e assume outro no lugar, o reino continua o mesmo. Sabe? Então a revolução não é um golpe de Estado. Entendi. Mas é uma revolução armada. A gente vai tirar o... Não, ô, Rodrigo, mas veja, o caráter armado ou não da revolução, quem escolhe não é a gente, né? Porque a burguesia ela não entrega o poder sem lutar, né? Claro. Já aconteceu várias vezes na história. No Chile, Salvador Allende, socialista, marxista, ganhou a eleição e queria fazer uma transição socialista pacífica. Quem foi que não deixou? A burguesia dos Estados Unidos, que deu um golpe de Estado e matou 30 mil pessoas. Eu não tenho tesão nenhum em machucar ninguém, não. Pelo contrário, eu tenho 34 anos e eu briguei 2 vezes na minha vida inteira. Sendo que uma vez era no ensino médio, então nem conta, né? Ser pacífico? Demais. Ah, que seu E por tamanho... que o Kim ficou com medo de você Seu matar tamanho ele? você não é pacífico, é que a galera fica pacificada quando te vê, meu irmão, é diferente. O que no final tá entendeu? no mesmo, tá Você ligado? fica pacificado é quando te vê, né? Como é Não, que você é pacífico? mas deixa eu te falar aqui, pra defender uma ideia e se precisar matar alguma pessoa. Não, você mas, acha que- mas veja, eu não acho que é por esse caminho que a gente tem que pensar, Rodrigo. Porque, veja, a gente tá aqui fazendo uma luta em defesa da vida. Não das pessoas pararem de morrer de fome, pararem de ser assassinadas pela polícia, pararem de morrer esperando em fila de hospital, pararem de morrer por falta de um atendimento decente. Mas quem tá no poder Enfim, não tá preocupado com isso. Perfeitamente. E aí vem um aspecto... Pessoas estão morrendo. E aí, É o sacrifício do bem. Pelo sacrifício do bem, a gente pode matar alguém? Não, mas aí veja, aí vem o realismo da questão, como eu lhe disse. É muito claro que a classe dominante não vai entregar o poder sem lutar. A partir desse princípio é o princípio do Malcolm X, por qualquer meio necessário. Só que aí tem que ficar muito claro, e aí porque esse é outro estereótipo que se colocou nos comunistas no século XX, que é os comunistas são violentos. Isso é falso. Na maioria dos países do mundo, os comunistas foram vítimas de violência de governos burgueses, de regimes coloniais, de regimes racistas, nazistas, fascistas, que perseguiram a gente. Veja, a gente não tem nenhum tesão pela violência. O que a gente diz é o seguinte: é preciso estar preparado, porque no momento que a gente consegue atingir o estágio de organização da classe trabalhadora, em que a maioria do povo está disposta a um processo de construção do socialismo, a reação da classe dominante... Ô, Rodrigo, vou imaginar o cenário. Vamos imaginar o cenário. Eleição 2026. Aí eu sou candidato a presidente. Aí eu ganho. Tu acha que aconteceu o quê no Brasil? Aí tu acha que a Faria Lima, o agronegócio, a Fiesp, a Febraban... Eu acho que eles iam tentar te comprar. A Rede Globo e tal. Aí eles iam ficar tranquilos. Podia ser, iam tentar dizer assim, ó, você ganhou a presidência, mas quem manda aqui é a gente, viu? Vai mudar nada não, vai ficar tudo... A política econômica é a mesma, a gestão do Banco Central é a mesma, o Plano Safra vai se manter, os 550 bilhões O de Jones subsídio... ia virar um neoliberal. Vai se manter. Aí eu diria assim, vai não. Porque, como diria, a Bíblia Sagrada não se pode servir a 2 senhores. E eu não vou servir a vocês. Então vocês vão se fuder na minha mão. Reação seguinte: saía da reunião e começava a tramar um golpe de Estado, porra. Tá, você acha que Você o segue fato... a Bíblia, mano? Não, mas é uma boa referência, né? Mas você acha Pô, que o não é fato de possível, você né, cara? chegar no poder, se um dia você chega lá, não é o suficiente. Não. O sistema não vai ser mudado com pessoas, né, com boas ideias, com princípios, com valores corretos. Essas pessoas não mudam esse sistema. Não. Mas dá pra começar um processo de intensificação da luta de classes, né? Porque assim, veja, o Estado é burguês. Então não é só chegar ao governo e ganhar uma eleição.
Porque, inclusive, veja que eu nem falo chegar ao poder, porque chegar no governo pra mim não é chegar ao poder. São coisas diferentes. Governo e poder são coisas diferentes. Perfeito? E aí o grau de enfrentamento ao poder do burguês ia depender de quanto um governo se conecta com o movimento popular. Exato. Com a mobilização, com a pressão, com a organização da classe trabalhadora, com a luta. Dá pra ter uma presidência que represente os ideais de transformação radical da classe trabalhadora, sabendo que a concretização desses ideais ia precisar de uma ruptura revolucionária, a concretização em última instância. Então tem muita coisa que dá pra fazer já. Certo. Tem coisas que só dá pra fazer num processo de ruptura com o capitalismo. Então assim, precisa, por exemplo, da revolução socialista para começar a enfrentar a dependência no setor de fármacos, produzir internamente, gerar emprego no Brasil e baratear o preço do remédio? Claro que não. Dá pá. É uma briga gigantesca. Sim. Dá pra fazer já. Precisa da Revolução Socialista pra acabar com a escala 6x1, tema de amanhã? Também não. Dá pra fazer já. É uma briga gigantesca? É uma briga gigantesca. Mas tem coisas que a gente só vai conseguir... Por exemplo, vamos falar sério aqui. Dá pra fazer uma reforma agrária como deve ser feita no Brasil? Eu duvido bastante. Como que deveria ser feito no Uma reforma Brasil? agrária que acabasse com o latifúndio. Que acabasse com a dinâmica agroexportadora e que fizesse com que... Não tem latifúndio mais. Não tem Zerou. latifúndio. Zerou. Acabou. Maior propriedade vai ser de qual tamanho, assim? Tem Aí noção? eu não vou lembrar de cabeça. Mas existe esse número, esse estudo? Existe. Aham. E aí, eu tenho dúvida se dá pra fazer isso, por exemplo, ser uma ruptura institucional. Porque é isso, toda vez que se tentou a reforma agrária no Brasil, o grau de intensificação da luta de classe foi tão grande que a última vez que foi colocada essa reforma agrária, teve um golpe que durou 21 anos. Que foi no governo João Goulart. Ah, foi por conta disso aí? Um dos motivos foi reforma agrária? a reforma agrária. Então, assim, tem coisas que... É isso, só a revolução. Assim, é porque o que eu imagino? Se você chega lá com apoio Quer que popular... desliga o ar, irmão? Tá Não, frio aí tá pra você? suave, Tá de boa? suave. Com apoio popular. Faz parte desse trabalho que já é possível, que você já falou que existem situações que já podem acontecer de imediato. Isso. O impacto delas já é gigantesco. Se você consegue fazer isso no primeiro instante e volta para uma... Vamos pensar no cenário de hoje, para uma reeleição. Você vai ser reeleito, mano, de uma forma avassaladora, com certeza. E um apoio popular maior ainda, com uma força tão grande que eu acredito que não seria preciso mais um golpe. Não, mas não é golpe. Você entende? Não, nem uma revolução. Não golpe. Golpe não existe. É, revolução. Não seria necessário uma revolução. Porque você tem um apoio popular tão intenso, tão massivo, que essa força, indiretamente, seria o suficiente para suprimir esse desejo dos interessados maiores, que são quem governa realmente. Porque se você expõe essa galera, a população está com você. E aí você entende. E ele falou assim, precisa de ter sangue? Né? Precisam de morrer pessoas? Eu acredito que nesse momento não. Por quê? Eu acredito que precisa. Porque o simples fato de você virar para a galera e mostrar quem são os verdadeiros dominantes ali é o suficiente para eles se encolherem para não serem, Mas... entendeu? Linchados. Roberto, eles iam provocar sangue. Veja, A voz do povo é a voz de Deus. a voz do povo é a voz de Era Deus. muita gente, você entendeu? Se você Eu tem en- esse apelo eu en- e líder correto que você seria, você viria e fala assim, gente, eu não vou falar nada, mas olha esse cara aqui que tá impedindo isso que de acontecer. A maioria nunca dominou, Roberto. Eu entendi, mas mesmo assim ia ter violência porque, veja, sei lá, vou te dar um exemplo histórico. No Irã, quando o país se libertou do colonialismo inglês, foi eleito primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, né? O primeiro-ministro Mossadegh, ele queria basicamente era tirar o petróleo iraniano das mãos das empresas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ele queria basicamente criar uma Petrobras, garantir que o petróleo fosse fonte de financiamento para o desenvolvimento econômico e industrial do país, combustível barato, esse negócio todinho. A partir disso, a CIA e o MI6, né, o serviço secreto da Inglaterra, organizaram e patrocinaram um golpe de Estado no Irã, que gerou a ditadura do Shah lá, que durou mais de 20 anos. Assim, a maioria da população, se tu
pesquisas de opinião, 80% da população era a favor do negócio. O Mohamed, acabei de esquecer o nome dele, esqueci o nome dele. Do Irã. Mossadegh era extremamente popular. O João Goulart, quando ele foi derrubado no Brasil em 64, mais de 66% da população aprovava o governo de João Goulart. Ele foi derrubado. Então, assim, tem um processo político que é poder. Um burguês, ele tem poder. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que poderia acontecer hoje de retaliação a um governo realmente comprometido com a classe trabalhadora, uma das coisas que poderia acontecer seria um processo de escassez de crédito. Junta Bradesco, Santander, Itaú, BTG Pactual e fala assim, ó, a gente quer gerar uma crise econômica para derrubar esse governo. Aí vamos baixar a taxa de investimento, vamos baixar a atividade econômica e eles seguram a liberação de crédito, por exemplo, por um mês, para gerar um clima de piora das condições de vida econômica e tal, e dizer que a culpa é do governo, que o governo é isso, é aquilo, e não sei o quê. Ou então, pegar as grandes distribuidoras, né, Mix Mateus, Atacadão, não sei o quê, que tem grandes supermercados em todos os 4 cantos do Brasil, eles combinam de aumentar o preço dos alimentos. Combinam de aumentar o preço dos alimentos, já vamos gerar uma situação de inflação, de caos econômico, porque a gente quer derrubar esse governo, e aí é isso. O banco escasseia o crédito, as grandes distribuidoras fazem um aumento de inflação planejado e a mídia burguesa fica 24 horas por dia, cacete por cima de cacete. Veja, isso não é fácil de enfrentar, não. Dá. Dito isto, isso é mais fácil de enfrentar para sobreviver um governo do que para transformar um país. E aí, qual é o X da questão? E aí vou te dar uma informação que é dura de aceitar, mas infelizmente a história é isso. Só aconteceu industrialização de países em basicamente 4 contextos. Seguido de uma guerra civil, revolução ou golpe de Estado. O que esses 4 fenômenos produzem? Guerra civil, ou revolução ou golpe de Estado. Esses 4 fenômenos eles produzem centralização do poder político e de comando decisório. Como assim? Industrialização significa, dentre outras coisas, que o que era hoje a prática corrente de alocação de recursos vai deixar de ser em nome de um objetivo estratégico. Então, se hoje um país, por exemplo, usa suas divisas, sua moeda forte, que no caso é o dólar, sei lá, para importar quinquilharia comprada na Amazon, ele vai deixar de usar automaticamente porque a gente vai precisar dessas divisas para comprar máquinas e equipamentos. Mas vai gerar insatisfação, mas vai gerar... Mas paciência, vai ser assim. Ou então, não, eu sou latifundiário, eu não quero que mexa na minha terra. Não, a gente vai fazer reforma agrária porque tem que ampliar o mercado interno, tem que baratear as matérias-primas. Mas eu sou latifundiário, eu sou contra. Se fudeu. Passamos cerol. O que foi que fizeram no Japão, na Coreia do Sul, na China e por aí vai. Então, o que significa isso? Você precisa de unidade de comando para ter planejamento. Então, se você define que, por exemplo, é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, para o desenvolvimento das forças produtivas, que a gente, por exemplo, garanta crédito barato e universal para atividades produtivas. Por exemplo, irmão, não dá para ficar negociando com Bradesco, Itaú e Santander, não, porque senão não se desenvolve. Basicamente, assim... Simplesmente, não dá, não, a gente quer que a indústria, a gente quer conectar a indústria petroquímica com criar marcas de carro nossas, empresas de carro nossas, e a gente quer desenvolver uma indústria de trens de alta velocidade e tal. Não dá pra ficar dialogando com a Chevron, não. E a gente nacionaliza esses nacionaliza lugares? E vai pro pau, pau, velho. Pô, mas deu ruim quem nacionalizou alguns lugares, não? Não, deu ruim. Venezuela deu ruim pra caralho, Cuba deu ruim pra caramba. Não, Cuba não deu ruim, não. A Venezuela deu ruim por causa de outros motivos. É um debate muito longo a Venezuela. Mas veja, se a gente quer se emancipar, a gente precisa disso. Então, assim, é por isso que é diferente pensar uma revolução e pensar a sobrevivência de um governo. Um governo consegue sobreviver nesse fogo cruzado. Só que ele consegue transformar radicalmente o país? Não.
Porque ele vai viver da mão pra boca, aí dá pra politizar, dá pra mobilizar, dá pra ter um avancinho aqui, um avancinho ali, um avancinho aqui, um avancinho ali. Mas no final, ele não vai conseguir dar aquele salto histórico. Aquela coisa que a gente tava falando agora há pouco, de estar em outro patamar de problema. Percebe? Isso não dá pra fazer só com o governo. Pra isso a gente precisa de uma revolução. Porque a gente precisa ter uma característica de poder político que possa dizer assim, meu irmão, fizemos aqui um debate e o que a gente precisa é nacionalizar o setor financeiro no Brasil para garantir o desenvolvimento da nossa complexidade produtiva. Beleza, tá nacionalizado. E nacionalizou. Porque é isso que o planejamento exige. Se a gente não tem um poder político que faça isso... Veja, eu não tô nem entrando num debate se a China é socialista ou não. Mas sabe uma das coisas que acontece na China? Que é essa unidade de poder político, que é... Teve um processo de uma bolha imobiliária, teve o caso da Evergrande. Aí, frente ao problema da Evergrande, os caras foram e baixaram uma série de regulamentação para mudar o mercado imobiliário e acabar com as bolhas e acabar com o processo especulativo, né? Dentro do lema lá que o Xi Jinping quer, casa é para morar e não para especular. Veja, as grandes construtoras na China não podem reclamar, não. É isso. Foi feito o debate, foi feita a consulta, os especialistas, economistas e tal. A gente precisa dessa medida. Ah, não, mas eu sou especulador e eu vou perder 20% do valor das minhas ações. Vai. Mas eu vou então sabotar você. Aí vai ser preso. Enfim. Cara, não sei, velho. Assim, não dá pra... Não dá pra confiar quem vai fazer isso, assim, sabe? Porra. Não dá, velho, não dá. Tipo, na China deu certo alguma coisa lá, mas eu acho que a cultura é totalmente diferente, assim, sabe? E o brasileiro, a corrupção tá enraizada Não, aqui, tá não. sabe? Tá enraizada. Fala isso não, Tá, fala isso cara, não. tá. Pô, a gente vê escândalos aí, um atrás do outro, cara. Como não tá? Peraí, Rodrigo. Tu tem quantos anos? 44. Sabe qual foi o maior escândalo de corrupção que tu viu na tua vida inteira? A invasão do Iraque. Se invadir um país dizendo que tinha armas de destruição em massa. Acharam as armas? Não. Sabe quanto é que custou aquela guerra? 4 trilhões de dólares. Acha o escândalo de corrupção maior? Não, mas eu tô falando internamente no Brasil. Tem vários escândalos de corrupção. Você acabou de dizer que o brasileiro não é o brasileiro. Eu acabei de lhe dar um exemplo de corrupção, de um escândalo de corrupção muito maior que você de nunca outro vai lugar. ver. Tá. Então não é o brasileiro. O problema não é o brasileiro. Esse negócio de brasileiro é um povo mais corrupto, isso é mentira. Não tô falando do povo. Eu tô falando dos líderes. Os nossos líderes. Os nossos líderes são corruptos e o sistema é corrupto. Aí a gente troca os sistemas. Eu vou te falar um negócio aqui, ó. Esse podcast aqui vai ficar pra história. Certo. Vai ficar pra história pelo seguinte motivo. Eu acredito que você vai ser um líder político grande lá na frente. Opa, acredito. Eu acredito nisso, assim, sabe? Tu votaria em mim pra presidente? Não sei, acho que não. Mas é o quê? Acho que não. Não, eu sou sincero. Não, mas deixa eu te falar aqui o negócio. 12h30 da noite, tu manda uma dessa pra mim. 1h não. E deixa eu te falar, eu tô aproveitando de você, viu? A hora que você estiver cansado, você fala, porque não, se eu tô começando a ficar com fome e não tem comida no frigobar do hotel. Tá, eu também quer tô que pede alguma coisa? Não, o duro é achar o que ele come agora. Não, você não vai achar em lugar nenhum. Não, eu acho que espetinho acha, ele quer... Hã? Hoje é sexta. Ó, tem que se for um espetinho, rola? Um espetinho rola, uns 2, né? Tá, mas é de carne. Tá, sanduíche não. Pizza não. Não, pizza não, mas sanduíche foi um x-salada. Poxa, salada, velho. Agiliza aí, Pedrão, pode ser? Você pede aí? Pede espetinho é melhor. Pede um... Tá, então pede um sanduíche com muita carne pra ele. Pede um sanduíche com muita carne. A gente vai ler o superchat. Vamos ler o superchat, então? Tá. Pô, eu achei legal isso aí. Mas pede um sanduíche com muita carne. Quem quiser mandar superchat, a gente vai até ler, então. Pô, o povo vai achar que eu tô tratando mal de você.